Olá, lovers! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma atividade do Chá com K na primeira semana do chá no Brasil. Assim como outros colegas, eu estou representando o Rio de Janeiro. A proposta aqui hoje é falar um pouquinho sobre a nutrição do chá e que eu vou fazer uma abordagem genérica sobre a nutrição ou a composição da Camellia sinensis. Bom, vamos iniciar pensando que a Camellia sinensis é uma planta e, como tal, também é um alimento. E a gente precisa pensar um pouco sobre o que é alimento, né? Para além dos prazeres que nos dão, que o alimento nos dá, ele também tem a função primordial de nos nutrir. E essa nutrição vai vir por meio dos carboidratos, das proteínas, lipídios, minerais, vitaminas, que são os nossos nutrientes ali, que estão sempre no burburinho da mídia, né? Tá sempre ali um vilão, outro é mocinho, mas a grande verdade é que esses nutrientes, eles estão unidos num alimento e são simbióticos, eles são interdependentes e um precisa do outro para que o seu processamento ou a sua síntese seja realizada de uma forma adequada. O que eu quero dizer com isso é que não adianta a gente excluir um ou outro, que a gente não vai ter um benefício saudável. É claro, salvo as exceções que a gente sempre vai ter. Mas assim, os alimentos, né, por si só, eles já possuem ali todos os nutrientes presentes para que a gente consiga ter uma nutrição adequada. O que a gente precisa entender e aprender a fazer? É ter equilíbrio, diminuir a gula, né? Porque nós somos, né, esses seres que comemos por demais, então comemos por de menos, e a gente não consegue atingir o tal do equilíbrio, que é o grande cerne na questão da nutrição. Equilíbrio para que a gente consiga ter harmonia entre todos esses nutrientes. Bom, voltando aqui para nossa Camellia sinensis, então, ela é uma planta e também possui todos esses elementos. Esses elementos, como os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais, vão desempenhar ou estar em concentrações maiores ou menores, dependendo do processamento que a nossa camélia vai passar ao longo da diferenciação dos nossos chás, do branco ao escuro. Alguns elementos vão ser intensificados, outros vão ser reduzidos, talvez até perdidos, ou outros até desenvolvidos ao longo do processamento. Então, vamos lá entender um pouco do que tem aí na nossa Camellia sinensis? Bom, entre outros elementos, nós vamos ter ali, eu já vou começar com a queridinha, né, que é a famosa L-teanina. A L-teanina é um aminoácido e, aliás, assim, a camélia ela digamos assim, muito ímpar, porque é a única planta, uma das únicas plantas, melhor dizendo, que vai possuir esse aminoácido. E a L-teanina, ela é sintetizada, gente, lá na raiz da nossa plantinha, né? Aonde a luz vai lá, a luz solar bate naquela raizinha ali e vai transformar essa L-teanina em polifenóis. Por que eu estou dando essa informação? Porque se o nosso produtor, quem está cultivando, não quiser ter essa transformação da teanina em polifenóis, ele vai cultivar essa Camellia sinensis na sombra. E aí eu vou manter a minha L-teanina. Então, o produtor, ele vai ter esse conhecimento prévio de que se ele quiser ter um chá com maior concentração de L-teanina, ele vai cultivar à sombra. Ou se ele quiser aumentar a produção de pelo menos de polifenóis, ele vai ter que deixar esse cultivar exposto ao sol. E qual é a função da L-teanina? Ora, essa L-teanina é a grande responsável por promover aquela sensação de relaxamento para gente. Agora, uma coisa importante que a gente precisa entender, porque as pessoas, a gente vai falar, porque o chá faz isso, o chá faz aquilo, o chá emagrece. Em primeiro lugar, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Como é que o
nosso corpo responde aos diferentes tipos de chá. Eu sinto de fato esse efeito relaxante que a L-teanina me dá. Como é que eu percebo isso? Então é primordial que a gente se conheça. Como é que o nosso corpo se reage? Por exemplo, quando a gente vai tomar uma cerveja ou quando a gente faz o consumo de bebida alcoólica, a gente faz inibição de um hormônio que a gente chama hormônio antidiurético. E aí é por isso que a gente fica recorrentemente indo ao banheiro. Efeito que a gente também tem pela ingestão de chá. Então, esse é um efeito que é muito característico e muito agudo quando a gente consome esse tipo de bebida. Além disso, a L-teanina também, ela vai promover ali um efeito importante para as mulheres, porque ela reduz a tensão pré-menstrual. E aí, daqui a pouco vai estar todo mundo tomando um monte de chá, querendo saber se o chá é cultivado à sombra, se o chá é cultivado ao sol, para saber se vai ter mais ou menos. Não, não é dessa forma, né? Então, a gente precisa entender que há essa presença e que a gente pode ter esse efeito. Que esse efeito vai ser mais ou menos acentuado, aliado a outros aspectos, tá? Então a gente precisa ter qualidade de vida, a gente precisa conhecer o nosso corpo, porque senão a gente vai ficar esperando milagres da L-teanina. Então ela é esse aminoácido que vai ter, entre outras funções, né? Esse relaxamento vai ajudar na hipertensão, porque se a gente está relaxado, a gente diminui frequência cardíaca, reduz o fluxo, né, a circulação do fluxo sanguíneo e a gente vai ter uma pressão mais baixa, mais equilibrada. Pode ser que algumas pessoas tenham um efeito mais acentuado e vão perceber isso, ok? Um outro componente importante que a gente tem na nossa Camellia sinensis é a cafeína. E aí, a gente vai ter essa cafeína sendo produzida pela Camellia sinensis para se proteger de agressões externas. Olha que bacana. Então, ela produz essa substância para proteger das intempéries, dos ataques de animais, mas que para a gente, ao consumi-la, vai ter um efeito estimulante. Mas olha só, quero fazer um parênteses. Eu não sinto esses efeitos que a cafeína, né, essa estimulação que a cafeína traz. Senti apenas uma vez quando eu fui fazer a minha introdução ao mundo dos chás. Então eu fiquei 4 horas onde eu provei aproximadamente uns 22 tipos de chás, desde o branco até o escuro, passando pelo amarelo. Então eu fiquei ali degustando, e eu não degustava pouco, né? Eu fiz assim, eu acho que de cada chá eu degustei 2 vezes ou mais, dependendo do tipo de chá. Quando eu me levantei para ir embora, eu tive aquela sensação do giro de 360 graus de quem bebe sentado um tempão, e aí minha vida acabou. Gente, eu tive uma dor de cabeça tão forte, tão aguda, que eu tive processos eméticos, ou seja, vômitos, né, em função daquela overdose de cafeína, e que eu só fui entender 2 dias depois, quando o meu cérebro voltou a funcionar. Mas esse foi um momento que eu me percebi tendo o efeito da cafeína acontecendo comigo. Depois disso, eu entendi como é que o meu corpo funcionava. Então, hoje eu tomo 20 chás, se eu tiver que fazê-lo, mas eu vou tomar em menor quantidade do que da primeira vez. Então, eu aprendi a me entender com o consumo do chá. Tá? Então, muitas pessoas não vão sentir essa sensação de estímulo relacionado à cafeína, né? Então, essa cafeína, por sua vez, encontrada na nossa Camellia sinensis, ela vai trabalhar ali em equilíbrio com a L-teanina. Na verdade, a L-teanina, ela vai inibir a cafeína. Então, a gente consegue ter um poder de concentração,
maior, porque há um estímulo, mas ao mesmo tempo há uma redução desse estímulo. E isso faz com que a gente fique em estado de alerta, né? E isso é muito interessante. Essa L-teanina ela é muito estudada. A gente ainda precisa fazer muitos estudos, não só com relação à L-teanina, mas a outros compostos presentes na Camellia sinensis e também nos diferentes tipos de chá, para a gente entender o comportamento desses elementos. Bom, já falamos da L-teanina, falamos da cafeína e agora eu vou falar um pouco dos ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos, eles estão presentes em todos os alimentos de origem vegetal. Quando eu falar alimentos de origem vegetal, eu estou falando das folhosas, eu estou falando dos legumes, eu estou falando das frutas. Gente, é tudo. E esses ácidos orgânicos vão ser responsáveis, entre outras coisas, para conferir o sabor. Então a gente vai ter o ácido málico, o ácido tartárico, o ácido cítrico, e eles vão se modificando ao longo do desenvolvimento das plantas. Em frutas, por exemplo, esses ácidos, eles tendem a desaparecer total ou parcialmente, e aí vão desenvolver carboidratos que vão dar o dulçor para as nossas frutas. E esses ácidos orgânicos também estão presentes ali na nossa Camellia sinensis, onde a gente vai perceber, né, ao toque, quando a gente faz a degustação, né, aquele sabor mais cítrico, ou então um pouco mais florado ou frutado, por conta desses ácidos orgânicos, que são desenvolvidos pelas plantas também para que elas possam fazer síntese de outros compostos, como por exemplo os carboidratos. Outros elementos que estão presentes também na nossa Camellia sinensis são as vitaminas. Eu vou ter ali as vitaminas do complexo B, então eu vou ter biotina, riboflavina, tiamina, vou ter a vitamina C, também chamado de ácido ascórbico, e eu tenho uma vitamina lipossolúvel, que é a vitamina E. E isso é muito bom porque a vitamina E, ela tem ação antioxidante. Olha que super bacana, porque a gente vai expor a nossa planta a processos de oxidação. E que dependendo do chá, a gente não vai querer que isso aconteça. E a gente vai ter mais um elemento ali que vai inibir essa oxidação. Uma outra coisa que é legal também dentro da Camellia sinensis, ou melhor, na composição da Camellia sinensis, são os minerais, né? Então a gente vai ter ali, a gente tem cálcio, tem zinco, tem ferro, tem potássio e a gente vai ter magnésio, né? O magnésio também ele é muito interessante para as pessoas que fazem processos de câimbras com muita frequência, porque ele e o potássio junto diminuem, então não é só o potássio, acho que essa você não sabia. Então a gente vai ter ali a conjugação desses dois minerais, né, para melhorar esse efeito que a gente vai ter, que vai acabar resultando em câimbras. Temos também a fluorina. A fluorina é uma substância presente na nossa Camellia sinensis que vai ajudar na prevenção de cáries. Pronto, agora a Camellia sinensis vai ser utilizada como enxaguatório bucal, porque ela vai acabar com as minhas cáries e vai prevenir tudo. Não é assim, né? Mas a gente fazendo o consumo dos chás com regularidade, a gente consegue ir obtendo esses diferentes benefícios ali presentes, tá? Um outro elemento que aí, assim, né, é aquele que a gente tem o estímulo visual, é o pigmento. O pigmento presente ali é a clorofila, Kátia. Eu sei que é a clorofila. E essa clorofila é uma estrutura muito interessante. Ela se parece mais ou menos com um anelzinho, né? Um círculo, né? Um aspecto meio arredondado. E no meio desse círculo, a gente vai ter um magnésio. Esse magnésio, gente, ele segura, pensem, como se fosse o formato de uma estrela. Então, esse magnésio aqui no centro, ele vai segurar as pontas internas dessa estrela.
E é essa estrutura que dá para as plantas de tonalidade verde esse tom. Mas quando a gente agride ou quando a gente processa com aquecimento ou quando tem ação de ácidos orgânicos ou não sobre essa cor, esse magnésio se desprende e vai mudar a cor do chá, a cor verde. Então aquele verde vivo, brilhante que a gente vê, ele vai ser alterado para uma substância que se chama feofitina. É uma reação química que ocorre ali nessa estrutura, nesse pigmento, e que a gente vai enxergar perfeitamente, por exemplo, no nosso chá verde. A gente vai ter diferentes processos para o chá verde, mas alguns a gente vai ter uma tonalidade, um verde oliva um pouco mais escurecido, um pouco mais amarronzado. No chá oolong também a gente percebe essa tonalidade. Se você ainda não estiver alcançando essa representação, pense, por exemplo, naquele brócolis que você cozinha e daqui a pouco ele já mudou de cor. Ele sai de verde para uma coisa mais, um verde amarronzado. Aquela couve que você esquece abafada no fogo e que ela sai daquele verde bonito também fica para um verde amarronzado. É isso que acontece. Eu mudei a cor da minha clorofila para uma feofitina. Isso é muito legal, né? E só por curiosidade, como é que eu faço então? Desculpa, Kátia, para evitar que isso aconteça. É muito simples, não precisa usar nenhum outro ingrediente que usam por aí, não, tá? É muito simples, basta você fazer a cocção, o cozimento, refogar rapidamente, quando possível, ou então deixar a tampa aberta ou semi-aberta. Mas, Kátia, eu cozinho meus vegetais tudo em vapor. Só que o vapor, ele vai sair pela lateral do seu utensílio. E isso é muito bom, porque quando a gente cozinha por vapor, a gente não vai ter alteração da clorofila, a não ser que você esqueça lá, né? E aí ela vai realmente mudar. E junto com esse vapor, a gente libera esses ácidos orgânicos que também vão afetar aquele nosso magnésio, alterando a cor. Então, dica legal: não cozinhar nada tampado e permitir que esse alimento não fique muito tempo sob cocção, certo? E aí a gente vai ter esse mesmo processo acontecendo nos nossos chás, como eu disse, no chá oolong, semi-oxidado, no chá verde, que a gente também vai conseguir perceber essa diferença de tonalidade, certo? Ok? Então, é um pouquinho disso que eu queria falar, mostrar aqui para vocês. Ai, Kátia, mas eu queria saber se é bom para isso, se é bom para aquilo. A gente vai falar isso ao longo desse ano, porque à medida que a gente processa um chá com maior calor ou menor calor, maior tempo de oxidação, quando a gente fermenta um chá, a gente vai ter alterações desses nutrientes. Mas o que vale a gente pensar é que quando eu faço o consumo dos diferentes tipos de chás e de uma forma regular, eu vou estar ingerindo todos esses benefícios, todos esses nutrientes e dessa forma alcançando os benefícios que a gente tem ali. Os polifenóis também, eu já ia me esquecer. Os polifenóis, que são os queridinhos dos chás também, são aquelas estruturas que vão ter ação antioxidante no nosso corpo. E todo mundo fala do chá que é antioxidante. Mas o que é ser antioxidante, Kátia? Pessoal, nós temos vários processos metabólicos acontecendo no nosso corpo. E desses processos metabólicos, muitas vezes vão ficar algumas partes livres sem função. São os chamados radicais livres. E olha,
Se tiver algum bioquímico aí assistindo, por favor, não fique bravo, porque a gente está falando de uma forma aqui muito simples. Então, são esses radicais livres que ficam circulando ali nas nossas células e vão causando o envelhecimento das nossas células. E aí vem então os polifenóis, que são estruturas antioxidantes, e vão pegar essas estruturas livres, né? Esses radicais que estão ali circulando no nosso organismo. É mais ou menos assim. Você fez uma limpeza na sua casa, varreu, tirou toda a sujeira, mas sempre fica um cisquinho ali, um cisquinho aqui. Aí você vai fazer o quê? Ser o agente antioxidante. Você vai pegar aquele cisquinho ali e vai destinar de forma correta para onde você quer. E assim você deixa aquele espaço livre. Dentre os nossos antioxidantes, a gente vai ter lá a catequina, né, que a gente fala bastante sobre ela, está presente aí não só nos chás, mas em outros alimentos de origem vegetal. E a gente tem também a tiflavina, que é uma outra substância antioxidante e que vai ser aumentada durante o processo de oxidação. Olha que bacana. Então, quanto mais oxidado for aquele meu chá, maior o teor de tiflavina e, consequentemente, maior teor antioxidante, maior função antioxidante para o meu chá. Então, é isso. Qualquer dúvida, você, por favor, não hesite em perguntar. Seja responsável com sua alimentação. Faça uma alimentação variada, colorida, regular, sem exageros ou sem restrições, se não for necessário, e dessa forma você vai ter uma nutrição extremamente adequada com a sua alimentação. E claro, tendo o chá aí como um colaborador para a manutenção da sua saúde. Chá não faz milagre. Chá colabora para a manutenção da nossa saúde, aliado aí a uma boa alimentação, a atividade física e sem a gente ficar fazendo os excessos alcoólicos também. Então, cuide-se e Chá com K está por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Até o nosso próximo encontro.